Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 24. Hebreus 12, de 18 a 24, nos diz: Ora, não tendes chegado ao monte, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar ao monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes e anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém? Deixe-me lhe fazer algumas perguntas de sentido semelhante. Você é uma pessoa feliz? Você se identificaria como uma pessoa alegre? Ainda mais, você é uma pessoa satisfeita com o que você é e com o que você tem? Você tem contentamento com aquilo que você tem na vida e com aquilo que você é? Agora, apenas mais uma pergunta. Você é uma daquelas pessoas que murmura contra tudo e contra todos, inclusive contra si mesmo? Eu pergunto isto porque essa murmuração, por vezes, ela nos denuncia. Por vezes, o murmurar, o reclamar de tudo, nos acusa que nós não somos tão felizes quanto talvez pensamos que somos. Ou talvez que nós não estamos tão satisfeitos o quanto, porventura, pensamos que estejamos com alguma coisa. Esta murmuração, este reclamar, denuncia a nossa falta de contentamento com a vida, com o que somos, com o que temos e com outras coisas mais. Meus irmãos, falta de contentamento era um problema bem real entre os crentes aos quais esta carta, ou para os quais esta carta foi escrita. E este contentamento estava alcançando um nível tão elevado que eles estavam começando a abandonar o cristianismo, os benefícios da vida em Cristo, em busca de outras coisas, entre estas, alguns aspectos dos ritos judaicos, do cerimonialismo do judaísmo, para satisfazer as suas carências espirituais. Ao fazer isto, eles estavam deixando de contemplar o quanto eles eram abençoados em Cristo, o quanto de fato eles eram felizes, alegres na pessoa de Jesus Cristo. E por conta deste aparente descontentamento, eles estavam deixando de descansar na suficiência, no poder, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao retornar para o judaísmo de onde outrora haviam saído, que era o caso de alguns desses irmãos hebreus, eles estavam demonstrando um desprezo pelo Senhor Jesus Cristo. E nisso o autor escreve esta carta com o propósito de provar, argumentar para os membros daquela igreja
que Cristo Jesus é superior a tudo quanto este mundo pode oferecer a um pecador. Em especial, ele vai fazer isso mostrando que Cristo é superior a tudo quanto o Antigo Testamento representava. Nisto ele vai mostrar que tudo quanto o Antigo Testamento assim trazia, apontava para Cristo. Eram sombras de coisas que Cristo realizaria de forma perfeita. Como, por exemplo, o derramamento de sangue de animais que apontava para o perfeito sangue de Jesus Cristo que seria derramado na cruz do Calvário. Como, por exemplo, o sacerdotalismo ou o sacerdotismo do Antigo Testamento, que apontava para o perfeito e supremo sacerdote que é Jesus Cristo, que ofereceria a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. E o autor vai argumentar no decorrer desta carta sobre alguns fatos da superioridade de Jesus. Por exemplo, alguns destes são mostrar que Jesus Cristo é superior no que diz respeito à revelação de Deus. Outrora, tendo Deus falado por meio dos profetas, de várias maneiras, aprove a Deus falar, agora por meio de Jesus Cristo. Vai mostrar, meus irmãos, que Jesus Cristo é superior aos anjos. O autor vai mostrar que Jesus Cristo é superior a Moisés, a quem o povo tinha em autoestima por ser justamente o representante diante de Deus, no momento em que Israel recebeu a aliança do Senhor. Vai mostrar, meus irmãos, que Deus é superior, que Cristo Jesus é superior. A antiga aliança, firmada lá no Antigo Testamento, neste caso, vai mostrar que a nova aliança feita em Cristo é superior à antiga aliança que era fundamentada na lei e mediada por Moisés e aspergida por sangue de animais. O objetivo do autor ao escrever esta carta é trazer o povo de Deus de volta para crerem plenamente no Senhor Jesus Cristo como sendo superior a tudo que este mundo pode oferecer e que assim eles pudessem ter uma vida mais plena no Senhor Jesus. Quando eu olho para o contexto dos nossos dias, algo semelhante está acontecendo em nossas igrejas evangélicas. A suficiência de Cristo é negada nos corredores da maioria das igrejas evangélicas contemporâneas. A superioridade e a autoridade de Cristo não é visível na maioria das igrejas e crentes contemporâneos. Então esta carta também é um chamado para nós, para que assim possamos nos prostrar diante desse Cristo e adorá-lo como Senhor dos céus e da terra de fato. E tendo dito isso, meus caros irmãos, continuando a sua argumentação sobre a superioridade de Cristo, o autor vai fazer isso no texto lido, mostrando que a nova aliança feita em Cristo oferece privilégios superiores aos da antiga aliança. E eu quero destacar 2 motivos nesse texto que tornam os privilégios da nova aliança superiores aos da antiga aliança. A antiga aliança, me refiro à antiga aliança como aquela aliança firmada entre Deus e o povo lá em Êxodo capítulo 19 e 20, onde assim Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e assim Deus firmando uma aliança com aquele povo. Então veja aí que o primeiro motivo que mostra para nós que os privilégios da nova aliança são superiores aos da antiga, é que a antiga aliança era fundamentada na lei. Versículos 18 a 21. Nestes versículos, o autor usa uma série de expressões que apontam para a manifestação de Deus na dispensação da lei. E o versículo 18, acompanhem comigo,
ele faz referência ao aparecimento de Deus lá no Monte Sinai, quando assim foi estabelecida uma aliança com os israelitas baseada na lei mediada por Moisés. Diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Embora a palavra monte não apareça aqui, mas ela está implicitamente presente, porque o texto faz referência justamente ao Monte Sinai, que foi o local onde Moisés assim recebeu as tábuas da lei. A expressão palpável aí se refere então ao Monte Sinai, local onde Deus se revelou para entregar a lei ao seu povo. Mas o interessante, irmãos, é que embora o texto diga que este monte era palpável, e de fato lá em Êxodo também vai dizer isso, o interessante é que o povo não poderia tocar. Mas por que o povo não poderia tocar neste monte que a palavra de Deus diz que é palpável, ou seja, que pode ser tocado com as mãos? Pelo simples fato, por causa da santidade de Deus que estava sendo manifestada naquele monte, por causa da glória de Deus que estava sendo manifestada naquele monte para o povo. Por isso que o povo não podia tocá-lo. Veja lá o que diz em Êxodo 19, acompanhe comigo, 12 e 13. Diz assim, Deus falando para Moisés: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Êxodo 19, 12 e 13. A razão de tal advertência é porque a santidade do Senhor estava sendo manifestada, o que simbolicamente tornava aquele monte sagrado, e a lei não poderia habilitar o pecador para se aproximar da santidade de Deus. Por isso que uma vez que o pecador tocasse naquele monte, no seu estado de impureza, ele seria imediatamente morto. E as expressões fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade nos lembra o texto de Deuteronômio 5, 11 e 12. E lá essas expressões são usadas para se referir a Deus falando com o seu povo. Veja lá: vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a você do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Então estas expressões são usadas para mostrar que por meio delas Deus se deu a conhecer ao seu povo escolhido e lhes falou sobre os seus preceitos, sobre os seus desígnios. Mas este modo, meus irmãos, de Deus se revelar, também apontava para o seu poder, apontava para a sua santidade, apontava para a sua glória. Ou seja, o texto está dizendo que Deus se manifestou em poder, santidade e glória para o povo de Israel. Contudo, a nova aliança traria um privilégio ainda maior que este, pois Deus se revelaria no seu próprio Filho, não mais por meio de tempestade, não mais por meio, meus irmãos, de um fogo ardente, de uma escuridão, não mais por meio das trevas, mas por meio do seu próprio Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por meio de Jesus, Deus firmaria com cada um dos seus escolhidos uma aliança redentora. Em Cristo nós temos maior demonstração do poder de Deus. Em Jesus nós temos maior demonstração da glória de Deus. Por isso Jesus diz: quem quiser ver o Pai tem que ver a Ele. E quem verá Cristo vê o Pai, porque vê a glória de Deus no Filho. Jesus Cristo
é a maior demonstração da santidade de Deus, e é por isso que o pecador necessita ser purificado pelo sangue do Senhor Jesus. Mas no verso 19, é mostrado que além de manifestar a sua presença ao povo no Monte Sinai, Deus falou diretamente com aquele povo. E ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. A trombeta foi usada aqui, irmãos, com o propósito de chamar a atenção do povo, ou melhor dizendo, foi usado lá no Antigo Testamento, quando Deus se manifestou para chamar a atenção do povo a comparecer diante do Senhor para ouvir a sua voz. Era um instrumento para reunir o povo em um grande ajuntamento, porque naquela ocasião Deus falaria com o seu povo. Então, por meio da trombeta, Deus estava convocando a nação de Israel a comparecer ao Monte Sinai, porém sem ultrapassar os limites impostos para que eles não fossem destruídos. É por isso que Deus falou por meio de Moisés e Moisés falou ao povo sobre a vontade de Deus. Essa chamada denota a autoridade daquele que fala, diante do qual o povo deveria se prostrar e obedecer. Sendo assim, o clangor da trombeta indicava que Deus estava falando com o povo e que a sua voz não deveria ser desconsiderada. Contudo, ao mesmo tempo que fica claro que a voz de Deus não deveria ser desconsiderada, não poderia ser desobedecida, nós sabemos que a lei não podia capacitar os seus receptores para tal obediência. Isso porque somente a graça pode qualificar um pecador para ouvir e obedecer atentamente a voz de Deus e as suas prescrições. A expressão ao som de palavras tais indica a importância do que estava sendo transmitido. A mensagem divina exigia tão alto padrão de santidade e reverência que o povo não suportou ouvi-la. A glória de Deus, irmãos, era tão intensa que o povo temia continuar ouvindo e clamou para que não lhes falasse mais. Conforme diz o texto, eles, ao ouvirem, eles suplicaram que não lhes falassem mais. Eles estão pedindo, não nos fale mais, ó Senhor. No entanto, nós precisamos entender aqui que o povo não está dizendo que não queria ouvir a Deus. Na verdade, o povo está atemorizado diante da santidade de Deus. Este Deus é tão santo, 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 que o povo ficou amedrontado de estar diante dele. Isto porque, ao mesmo tempo que o povo contemplou a santidade de Deus, ele também contemplou a sua própria pecaminosidade. Ele também olhou para a sua indignidade, olhou para os requisitos que a lei estava lhe cobrando, e como que chegassem à conclusão: não somos capazes de tal obediência, não somos capazes de satisfazer tamanha santidade. Então eles suplicaram que não lhes falasse mais. Isto mostra, meus irmãos, o temor do povo ao ouvir a voz desse Deus santo. O contexto aqui dessa expressão, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, está em Êxodo capítulo 20. Lá neste capítulo, Deus havia revelado as normas da aliança e havia mostrado que isso requeria perfeita obediência à lei. E o povo ficou tão apavorado diante de tamanha exigência de santidade, de obediência, que então fizeram esta súplica. E veja lá em Êxodo 20, 18, 19 como é que está, irmãos. Vendo-se o povo diante dos trovões, e aqui é justamente a Deus se manifestando, Deus falando com o povo.
Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O desespero do povo se deu pela consciência de que não poderiam cumprir os requisitos da lei. Se deu, meus queridos irmãos, pela consciência de que eles estavam diante de um Deus elevadamente santo e que eles eram pecadores. Por isso, eles suplicaram dizendo: olha, que Deus não fale mais diretamente conosco, mas que fale contigo, Moisés, e tu fala conosco. Porque se ele falar diretamente conosco, do jeito que somos pecadores, certamente morreremos. O verbo suplicar tem o sentido de implorar por algo. O povo ficou tão apavorado diante do Senhor que suplicou, implorou, para que Deus não lhe falasse mais diretamente, mas somente por meio do seu servo Moisés. Irmãos, o povo estava disposto a obedecer, mas a glória da presença de Deus, a santidade de Deus manifestada diante deles, os deixaram apavorados de tal modo que eles não podiam mais suportar tamanha manifestação. Na verdade, meus caros irmãos e amigos, a glória da presença de Deus revelou a podridão que havia no coração daquelas pessoas. Mas não pense que hoje é diferente. Quando Deus manifesta a sua glória a um pecador, quando Deus demonstra a sua santidade a um pecador, Ele também faz com que este pecador possa enxergar a sua podridão interna. A lei somente causaria temor, medo, desespero no coração de um homem, mas não podia lhe purificar a consciência e o coração para estar diante da face desse Deus santo. Mas isto é alcançado por meio de Cristo Jesus. E os versículos 20 e 21 demonstram que a reverência exigida diante da santidade de Deus causava um temor nos israelitas. Ao ouvir as normas da aliança que Deus estava fazendo com eles, eles chegaram à conclusão que não podiam obedecer ao que lhes estava sendo ordenado. E por isso o versículo 20 diz: pois já não suportavam o que lhes era ordenado. O padrão de obediência, irmãos, para satisfazer a santidade de Deus é tamanha que um homem não pode alcançar pelos seus méritos, pelos seus meios, pelos seus esforços. Por isso o povo não suportava mais, o povo compreendeu que não cumpriria aquilo que estava sendo ordenado a eles perfeitamente. O verbo suportar tem o sentido de carregar sobre si. A ideia é não que o povo não queria ouvir a Deus, mas sim que ele não podia levar sobre si as normas desta aliança, as normas da lei. Em outras palavras, ele de fato se sentiam incapazes, o povo se sentia incapaz de obedecer ao que Deus estava exigindo. E por isso não suportavam mais na condição que estavam. Nem eles nem mesmo podiam tocar o monte. Essa proibição significa que o homem não pode se aproximar desse Deus santo em seu estado de pecado. Por isso eles seriam apedrejados, por isso eles seriam mortos, ou apedrejamento, ou por flecha, ou de qualquer outro tipo, mas eles seriam mortos. Ninguém de fato pode se aproximar desse Deus santo, se antes não for por ele chamado, purificado, lavado dos seus pecados. E na verdade, a glória de Deus era tão intensa, a sua santidade era tão intensa naquele momento, que até mesmo Moisés temeu e tremeu diante da santidade de Deus.
Por isso o versículo 21 diz: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O termo espetáculo aí se refere à manifestação da presença do Senhor lá no Monte Sinai. Quando exposto diante da santidade de Deus e diante da sua própria pecaminosidade e indignidade de estar diante de Deus, até mesmo Moisés ficou aterrado e trêmulo. A NVI vai dizer que ele ficou apavorado e tremendo de medo. E olha que era Moisés, o homem que já havia sido chamado por Deus, o homem no qual Deus já estava trabalhando constantemente no seu coração. Um homem que já havia sido chamado para realizar uma obra específica de Deus nos seus planos. E este homem ficou apavorado, tremendo de medo. Então imagine um de nós. Agora imagine um pecador que ainda não foi purificado dos seus pecados, que não foi ainda perdoado por Cristo Jesus. Você tem que de fato ficar desesperado, apavorado diante de Deus. Algo parecido a isto, a esta atitude de Moisés, se encontra lá no capítulo 6 de Isaías, quando Deus revelou a sua santidade ao profeta e ele entrou numa situação de desesperado. Como ele mesmo lá vai dizer: ai de mim, eu sou pecador, eu sou impuro, mas os meus olhos contemplaram o Deus que é santo, santo, santo. O texto é longo, mas vale a pena acompanhar. Observe. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías falando, vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Agora veja o que Isaías diz. Então eu gritei. Veja, ele não diz, então eu falei, eu gritei. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não tem como, meus queridos irmãos, contemplar a santidade e a glória de Deus e não sentir temor e tremor diante deste Deus. E assim como Isaías, quanto Moisés, quando Moisés contemplou a santidade de Deus, ele também foi apresentado aos seus próprios pecados, o que o deixou desesperado, apavorado e trêmulo de medo. Portanto, irmãos, a aliança que Deus firmou com o povo no Monte Sinai era fundamentada na lei, e requeria uma obediência que nunca poderia ser plenamente alcançada, a não ser pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que cumpriu de forma perfeita toda a lei no nosso lugar. E é por isso que hoje nós podemos obedecer a Deus, porque Cristo é que nos habilita, que nos capacita a obediência ao Pai, coisa que a lei não podia fazer. Cristo assim faz. É por isso que hoje não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Isso porque a lei apenas denunciava a maldade do coração humano, mas não podia purificá-lo, não podia perdoá-lo. Ela mostrava a sua pecaminosidade, mas não lhes dava o perdão. O papel da lei era apresentar o homem ao seu próprio pecado, fazendo-o confiar nas promessas redentoras de Cristo. O papel da lei, irmãos, era para quando dissesse para o homem que ele não poderia adulterar, ele saber que, de fato, pelos seus próprios meios, isto era algo que ele não poderia cumprir. Porque o nosso coração é inclinado ao pecado. Por isso o autor encoraja os seus leitores, dizendo que não chegaram, irmãos,
a este monte palpável, ou seja, ao monte Sinai, local onde o povo recebeu a lei. Em outras palavras, ele está dizendo aos crentes que eles não estão debaixo da lei, eles estão debaixo da graça, e por isso eles deveriam observar o quanto eles eram abençoados por meio de Jesus Cristo. Portanto, de fato, a nova aliança oferece privilégios superiores ao da antiga aliança. O primeiro motivo para isso é que a antiga aliança era fundamentada na lei, em requisitos que o pecador jamais poderia obedecer de forma perfeita. Mas o segundo motivo é que a nova aliança é fundamentada na graça. Versículos 22 a 24. Talvez não fosse necessário, mas ainda assim eu preciso deixar claro que a graça não dá liberdade para que nenhum crente verdadeiro viva enamorado com o pecado. Em outras palavras, porque você está debaixo da graça, isso não te dá liberdade para você achar que pode pecar, para que a graça se torne cada vez mais abundante na sua vida. Ao contrário, se você foi alcançado pela graça, o seu coração tem que se prostrar diante de Cristo, em louvor, em gratidão, em santidade e adoração a Deus. Eu digo isso para que você entenda que, embora a graça lhe conceda maiores privilégios que a lei, ela também lhe cobra maiores responsabilidades do que a lei. Por exemplo, lá na dispensação da lei, o pecado do adultério acontecia no ato. Mas na graça, Jesus diz que aquele que olhar impuramente para uma mulher, ele já cometeu adultério no seu coração. Os privilégios são maiores, mas as responsabilidades e os deveres também são. Tendo dito isto, observe que os versículos 22 a 24 nos fala sobre a manifestação de Deus na dispensação da graça e vai citar 7 privilégios contrastantes em relação à dispensação da lei. Acompanhem cada um deles comigo. Em primeiro lugar, vai dizer que nós temos uma revelação de Deus superior. Mas tendes chegado ao monte Sião. Israel recebeu a lei no monte Sinai. Mas agora o texto diz, mas tendes chegado ao monte Sião. A expressão monte Sião denota a superioridade da nova aliança em contraste com a antiga. Ela é superior, irmãos, porque traz consigo benefícios espirituais superiores àquela baseada na lei. O monte Sião era usado por Israel para se referir à adoração a Deus. E aqui significa que Cristo é o mediador da aliança e é de fato a nossa verdadeira adoração ao Senhor. Em outras palavras, ninguém pode adorar verdadeiramente a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. E o verbo chegar aí, ou usado na forma chegado aí, indica a aproximação de Deus em adoração. Este verbo significa chegar permanentemente, ou seja, na nova aliança nós estamos permanentemente em Cristo, adorando verdadeiramente a Deus, o Criador dos céus e da terra, conforme requer o próprio Deus, coisa que lá na lei não era possível de ser alcançado por meio dela. A lei, irmãos, falava da necessidade que o pecador tinha de adorar a Deus, da necessidade que o pecador tinha de se aproximar de Deus, de obedecer a Deus. Mas a mesma lei não capacitava o pecador a fazer isso. A nova aliança traz as mesmas prescrições. Mostra que o pecador tem necessidade de Deus, que o pecador precisa se aproximar de Deus. Mas ela qualifica ele a fazer isso por meio de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, veja que o texto vai nos mostrar que nós temos o privilégio de que habitaremos numa cidade, meus irmãos, celestial. Chegaremos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
A cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial indica que a nova aliança nos coloca numa relação espiritual com Deus. Veja que isso não poderia ser alcançado pela lei. A lei não podia perdoar pecados, a lei não poderia restaurar o pecador, a lei não poderia purificar o coração de um pecador. Mas a graça pode fazer isso. Na nova aliança, Deus nos chama para usufruirmos de uma relação espiritual com Ele por meio de Jesus Cristo. E é unicamente por meio desse chamado que nós podemos chegar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Essas duas expressões simbolizam a habitação de Deus. No Antigo Testamento, Jerusalém representava a cidade santa de Deus, o povo de Deus, que era também o símbolo da presença do Senhor. Isso significa, meus irmãos, que por meio da nova aliança, nós temos o privilégio de estar diretamente na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas também significa que nós temos uma promessa gloriosa. A promessa de que um dia nós habitaremos na cidade do Deus vivo, na cidade celestial. Veja, por exemplo, o que diz lá em Apocalipse 3,12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Que gloriosa promessa nós temos em Cristo Jesus. Que gloriosa promessa, irmãos, o Senhor nos dá unicamente por meio da graça. A promessa de que, uma vez chamados em Cristo, redimidos do estado de pecado, nós habitaremos na cidade do nosso Deus. Mas veja aí, em terceiro lugar, nós somos chamados para sermos o seu povo santo. Diz o restante do versículo 22 e o 23, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A Assembleia Universal aqui não é uma mistura de Assembleia de Deus com Igreja Universal, tá? A Assembleia Universal aqui se refere à Igreja de Cristo espalhada pelo mundo inteiro. É a Assembleia dos Santos, são todos os redimidos por Cristo Jesus, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. Nós fomos chamados para fazer parte dessa Assembleia, para constituir este povo santo do Senhor. E a igreja dos primogênitos arrolado nos céus se refere ao nome dos salvos que foram escritos no livro da vida. A ideia, irmãos, é que quando Deus nos chamou e nos aceitou para ser o seu povo, a prova desta aceitação, a prova de que nós habitaremos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Que livro é este? É o livro que o glorioso Deus tem nos céus, onde está registrado o nome de todos aqueles que foram redimidos no sangue de Jesus Cristo. Então, hipoteticamente, imagine a cena. Você chegando à entrada da cidade celestial, querendo adentrar as portas, e então Deus vai lá e pega o livro da vida e verifica, e aí o seu nome não está. E aí ele vai dizer, olha, teu lugar é em outro. Nós sabemos que o outro lugar é o inferno. Irmãos, somente entrarão no reino dos céus aqueles que estão com seus nomes arrolados nos céus. Eu preciso dizer que não há outro meio de você ter o seu nome escrito no livro da vida ou arrolado neste livro, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo.
Mas em quarto lugar, nós temos o privilégio do livre acesso à presença de Deus e a Deus, o juiz de todos. Nós bem sabemos que lá no Antigo Testamento, o povo não tinha livre acesso à presença de Deus, isso era feito por meio de sacerdotes. Mas na nova aliança, nós temos o privilégio de estarmos diante da presença deste Deus. O Deus dos céus e da terra, o juiz de todos. Uma vez que os nossos nomes estão arrolados no livro da vida, isso significa que estamos qualificados para comparecer diante do Senhor, o justo juiz. E nesse dia não seremos, pensando no dia do juízo final, não seremos condenados por Deus, porque a sua justiça terá sido plenamente satisfeita por meio de Jesus Cristo, mediador da nova aliança. Em quinto lugar, nós temos o privilégio de sermos justificados por Cristo e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, diz o texto. Em Jesus somos justificados, somos aperfeiçoados para Deus. O termo justo denota alguém que foi inocentado de uma acusação, não porque ele não era culpado, mas porque alguém pagou a sua dívida, alguém levou sobre si a sua culpa. Quem levou a culpa dos nossos pecados, senão o nosso Senhor Jesus Cristo? E se Ele fez isso, Ele é o único que tem poder e autoridade suficiente para nos declarar livres da sentença do pecado diante do justo juiz que é o nosso Deus. O termo aperfeiçoado significa aí algo que alcançou a sua completitude. A ideia é que em Jesus se completou tudo quanto Deus havia designado para o seu povo. Nada ficou faltando, irmãos. E embora a Bíblia nos ensine que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, tá? A Bíblia é clara em dizer que nós estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo aqui neste mundo. Mas aos olhos de Deus, irmãos, este aperfeiçoamento já é algo consumado. Aos olhos de Deus, aqueles que foram justificados já são perfeitos em Cristo. Já estão aperfeiçoados. E uma linguagem bem parecida, mas que nos ajuda a compreender o que estamos dizendo, é Romanos 8, versículo 30, quando Paulo se refere à glorificação do justo. Veja lá comigo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Perceba que, biblicamente, a glorificação é algo que só vai acontecer na ressurreição dos justos. Mas Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás, dizendo que Deus já glorificou o justo. No verbo passado, glorificou. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque aos olhos de Deus, a obra de Cristo está plenamente aperfeiçoada em nós, de tal forma que Deus já está olhando a eternidade e nos vê como glorificados nele. Em Jesus nós somos justificados, nós somos aperfeiçoados de forma perfeita para o Pai. Sexto lugar, nós temos o privilégio de um relacionamento pessoal e direto com Jesus. Diz o texto, que nós chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança. Na nova aliança nós temos o privilégio de chegar a Jesus por meio da fé. No Monte Sinai, Moisés era o mediador entre Deus e o povo, mas na nova, o próprio Filho de Deus é o mediador. E esta mediação exclui qualquer possibilidade de alguém chegar até Deus sem a fé em Cristo Jesus. Veja dois textos muito importantes sobre isso. Primeiro está em 1 Timóteo 2,5, o outro em Atos 4,12, que dizem o seguinte: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12.
Logo, é um privilégio inigualável. Dentre todos os pecadores, alguém ser escolhido para chegar a Jesus Cristo por meio da fé e ser justificado e ser inocentado, livre da condenação dos seus pecados. E com isso ele passa a usufruir desse relacionamento pessoal e direto com o Senhor Jesus. Sétimo e último privilégio da nova aliança é que nela, por meio de Cristo, nós somos purificados pelo seu sangue. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O texto usa aqui, irmãos, o sangue de Abel, porque os irmãos bem sabem que o sangue de Abel foi o primeiro a ser derramado neste mundo. E o sangue de Cristo é superior àquele sangue de Abel. Fala mais alto, é mais importante do que o sangue do primeiro homem a ser derramado neste mundo. Porque no sangue de Jesus nós temos a aspersão sobre as nossas vidas, por meio da qual nós somos purificados dos nossos pecados. É evidente que o sangue de Cristo derramado para purificar, foi derramado para nos purificar da imundícia do pecado. A nova aliança, irmãos, não foi ratificada com o sangue de animais como a antiga, mas com o precioso sangue do Filho de Deus. E a expressão sangue da aspersão, ela tanto resume a obra sacrificial de Jesus, como também ela define os propósitos, os resultados e a superioridade da morte de Cristo. Resume a obra de Jesus porque grita ao mundo que o Filho de Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelos seus pecados. Define o propósito porque clarifica a todos os pecadores que somente por meio do sangue aspergido sobre si, ele pode ser limpo da imundícia do pecado. Define o resultado porque mostra a eficiência e eficácia da morte de Cristo como mediador da nova aliança. E é superior, porque nada pode oferecer melhores bênçãos do que aquelas que são oferecidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, o autor de Hebreus encoraja seus leitores a permanecerem firmes em Cristo, a desfrutarem da alegria, da felicidade, do contentamento da presença do Senhor Jesus Cristo, irmãos, mostrando a eles o quanto eles eram privilegiados no Senhor Jesus. Eles, assim como todos os que foram chamados para a salvação, são as pessoas mais abençoadas da terra. Mas muitos dos hebreus não reconheciam estas bênçãos, estes privilégios, e por isso eles estavam buscando saciar a sua espiritualidade na pomposa religião judaica. Será se isso não está acontecendo em nossos dias? Será se não temos muitas pessoas descontentes com Cristo em nossas igrejas? E isso está lhes levando a viver um evangelho superficial, que não é aquele das Escrituras. Meus queridos, esse texto é um chamado para vivermos a plenitude que nós temos no Senhor Jesus, não trocando por nada deste mundo. E eu gostaria, a nível de conclusão, deixar 3 rápidas aplicações. Primeira aplicação, digo: embora hoje tenhamos privilégios superiores aos crentes do passado, em especial aos crentes do Antigo Testamento, nós precisamos entender que também temos maiores responsabilidades diante de Deus. Irmãos, nós vivemos num contexto onde as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o abençoador. Onde as pessoas querem ser abençoadas, querem os privilégios, mas não querem arcar com as responsabilidades deste relacionamento com Deus. Deixe-me tentar ilustrar este
este fato de que os privilégios requerem também responsabilidade. Pense, por exemplo, em um casamento. Muitos dos casamentos de hoje chegam ao fracasso ou vivem em meio a problemas, porque muitas das vezes os cônjuges querem apenas os privilégios da vida conjugal, mas não querem as responsabilidades. Eu falo tanto ao homem quanto à mulher. E quando um destes ou os dois deixam de assumir as suas responsabilidades na vida conjugal, certamente problemas virão. Os hebreus eram altamente privilegiados por Cristo. Agora o problema é que eles estavam querendo apenas os privilégios e não estavam arcando com as responsabilidades deste relacionamento com Deus. Consequentemente, eles estavam passando por sérios problemas espirituais. Por isso eu digo a você, verdadeiramente, se você está em Cristo, você é a pessoa mais abençoada deste mundo. Você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Mas isso requer de você muita responsabilidade. Entre estas, uma vida de santidade tão quanta Deus espera de você. Segunda aplicação. A dispensação da graça não anulou a lei, irmãos, que sempre foi conduzir o pecador a reconhecer os seus pecados e a sua incapacidade de ser perdoado pelos seus próprios méritos. A lei ainda tem este papel de acusar o pecador da sua impotência espiritual, de mostrar a cada um de nós que nós não podemos agradar a Deus pelos nossos meios, pelos nossos esforços. E bem sabemos que à luz das Escrituras, este foi o fracasso dos israelitas do tempo de Jesus e por que não dizer ainda dos nossos tempos. Achar que por meio dos seus esforços em guardar a lei, eles poderiam assim usufruir de um relacionamento santo com Deus. Terceira aplicação. Jamais troque os privilégios oferecidos por Cristo por nada que este mundo pecaminoso lhe ofereça, por mais tentador que isto seja. Eu lembro-me de uma ocasião, enquanto ainda seminarista, estava trabalhando em uma congregação e uma irmã se ausentou por um determinado período dos cultos coletivos, e eu fui visitar esta irmã. Antes da visita, eu soube que ela estava congregando em uma igreja neopentecostal lá do bairro, e eu fui então visitar, exortá-la a voltar a congregar, estar firme conosco. E a resposta dessa irmã, talvez alguns já tenham ouvido em outras pessoas, é dizer que saiu da igreja batista a qual ela congregava porque aquela igreja era muito fria e ela encontrou uma igreja mais fervorosa que lhe atraía mais. Ela saiu da igreja e de fato foi para esta igreja, não sei o que aconteceu depois. Eu só sei de uma coisa, à luz da igreja que ela estava indo, que ela me mencionou, ela estava trocando os privilégios que ela tinha em Cristo por outros privilégios enganosos daquela religião, ou poderia até dizer daquela seita religiosa para a qual ela foi. Não troque os privilégios que Jesus lhe oferece. Não troque o Senhor Jesus Cristo por nada que este mundo venha lhe oferecer. Que Deus nos abençoe em Cristo. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.